Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre continente americano, vegetação, ou seja, tipo de árvore, tipo de folhas, ok? Nessa aula hoje comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica, seja bem-vinda! É isso aí, vamos lá então? Objetivo: identificar as formações vegetais do continente americano. Compreender a importância da vegetação e da biodiversidade. Então, sempre que a gente estuda a vegetação, você percebe assim, qual é a importância da vegetação para o lugar? Então, as árvores, né, as plantas, elas têm uma grande importância para o ser humano, porque é a partir delas que a gente vai ter aí a melhora do nosso ar, da nossa qualidade de vida. Vocês sabem quais são as formações vegetais do continente americano e como se encontram hoje? É porque tem essa questão, os portugueses entraram aqui e foram tirando tudo que eles conseguiram, né? O que sobrou, como é que tá? Você consegue identificar as formações vegetais do local onde você mora? Você sabe, esse daqui, você sabe dizer o nome de alguma flor? De alguma árvore? Ai, gente, é interessante às vezes a gente saber, professora, nada que for da natureza me interessa. Pessoal, mas vale a pena a gente saber, que tipo de árvore é essa? Se é frutífera, não é frutífera, é legal a gente saber. Vamos ver aqui então. Vegetação do continente americano. O processo de ocupação do território e da construção do espaço geográfico levou à devastação de grande parte da vegetação original. Como eu havia falado, os portugueses entraram, eles não se preocuparam muito com como ficaria. Eles simplesmente tiravam tudo, era uma colônia de exploração, e levavam para Portugal, ok? Isso aqui na América do Sul, né? Mas lá, você percebe que a área mais devastada fica lá na América do Norte. Mas a questão da América do Norte foi que eles começaram a tirar toda a vegetação para a construção de indústrias, fábricas. Então, a vegetação precisou sair para que o homem pudesse ocupar o lugar. Beleza? Mas aqui na América do Sul, a parte que você percebe mais aqui no Brasil, que tá branquinho ali, ó, é onde eles entraram, tiraram tudo, em especial para o Brasil, porque eles não tinham uma madeira dessa. Então eles pensaram, nossa, vamos levar. E produziam todas essas móveis, né, a partir da nossa madeira. Mas o desmatamento, além da questão da retirada da vegetação, ele coloca em risco o quê? Vamos colocar aqui. O desmatamento praticado, a gente está vendo ali a questão do animalzinho. Por quê? A partir do momento que grande parte da vegetação é retirada, os animais ficam sem moradia, porque aquela é a moradia deles. Beleza? E daí o que acontece? Eles têm que migrar para outros lugares e acaba que muitas vezes eles não encontram, eles não conseguem se adaptar àquele ambiente e acabam morrendo e a espécie acaba sendo extinta. Vamos colocar aqui alguns fatores. Equilíbrio dos diferentes ecossistemas, isso pode colocar em risco, tá? O equilíbrio do ciclo hidrológico. Que isso, professora? Ciclo hidrológico? Ciclo da água, precipita, evapora, condensa, precipita. Essa questão da água está se desenvolvendo aqui no planeta. A fertilidade do solo, a quantidade de terras agricultáveis devido ao processo erosivo. Professora, não quero saber de agricultura. Você não quer saber de agricultura, não quer saber de solo, mas gosta de comer. E a comida proveniente daí, né, meu querido? Então, se liga. O controle climático em pequena e média escala. Porque às vezes a retirada total da vegetação vai danificar um ecossistema inteiro. A gente percebe ali na Amazônia que são retirados, acredita-se, né, que são retirados 4 campos de futebol por dia, oficiais. Então pensa o tanto de árvore, gente, que é cortada de maneira ilegal algumas vezes. Então a gente tem que pensar nesse processo. E quando você chega na praia? Quando você chega na praia tem uma vegetaçãozinha chamada restinga. Aquela vegetação, ela não tem que ser tirada. Tem gente que fala, que coisa feia. Nós estamos ocupando um lugar que não é nosso. Deveria ter uma ponte para passar por cima, porque ali tem alguns animais que sobrevivem daquela vegetação. Então agora, um tempinho para você pensar. O processo de ocupação do território e da construção do espaço geográfico levou à devastação de grande parte da vegetação original.
Por quê? Começou a construir casa arrancando árvore, né? Além da madeira que foi usada para construção, tinha que tirar a árvore para poder você ocupar o seu lugar. Observe o local onde você mora. Olha aí perto da sua casa. E escreva se existem áreas afetadas pelo desmatamento e quais as suas possíveis causas. Então, relacionado à sua cidade, retiraram ali a cobertura vegetal. Qual a consequência disso para o local onde você está inserido? Agora você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá? E então, conseguiram pensar aí um pouquinho nessa questão? Olha, aqui está mostrando, né? Aqui tem um mapa de desmatamento na Mata Atlântica. Ou seja, nossa vegetação aqui também é Mata Atlântica. Então, ali, ó, primeiro lugar, devastação, a região da Bahia. Segundo lugar, Minas Gerais. Terceiro lugar, o Paraná. Ou seja, tem muita área sendo devastada. Apesar de aqui no Paraná ter regras, leis específicas, não pode ter corte de montanha, tem que ter aí a questão do cuidado com os rios em relação à criação de animais. Tem leis rígidas de proteção, só que o desmatamento ele é ilegal. Vamos ver aqui. Como observamos no mapa, todo o estado do Paraná sofre com o processo de desmatamento. Sendo assim, possivelmente no local onde você mora também. Vou colocar um exemplo de onde eu moro. Foi retirada a vegetação do mangue para que fosse construída uma área ocupável, vamos dizer, uma área de lazer para a população. Isso afeta? Sim, porque o mangue ele filtra não só as impurezas que tem no mar, no rio, mas também do ar.
As principais causas do desmatamento estão relacionadas às atividades humanas, tá? Nós, ação antrópica. A retirada da vegetação de um local pode dar lugar à moradia, plantação ou para a utilização de madeira, por exemplo, para a produção de energia. Então, tudo relacionado à retirada da madeira, relacionado ao ser humano. E foi necessário? Foi necessário. Certo? Por quê? Porque cada vez mais a população tem aumentado e precisa construir casas, porque as pessoas precisam de moradia, só que precisa usar um pouco da consciência em relação a áreas de preservação. Vamos lá, agora vamos analisar as principais formações vegetais do continente americano. Para isso, observem as imagens a seguir. Olha só, nós temos então deserto, né? A vegetação de altitude, ou seja, aquela vegetação que consegue sobreviver ao lugar mais alto, porque tem disso, pessoal, porque nas regiões mais altas a incidência de ventos é maior, tem vegetação que não consegue sobreviver. Estepes e pradarias, tá? Que é aquela vegetação assim mais de matinho, savana, que é aquela vegetação que tem a raiz mais profunda, floresta subtropical e temperada, que são as árvores que nós aprendemos a desenhar desde que a gente era criança. Floresta equatorial também, a taiga, que são as árvores coníferas, a tundra, que é uma vegetação bem rasteirinha, justamente para conseguir sobreviver ao frio. É isso que a gente vai analisar. Então, aqui a vegetação da tundra, beleza? A tundra é uma vegetação rasteira. Por quê? Ela é um tipo de vegetação que a raiz é bem pequena, porque existe 3 meses de calor, e não é um calor alto, é um calor bem suave. Então, é uma vegetação que nasce e morre com facilidade. Diferente das árvores que a gente está acostumado a ver, que são aquelas árvores de grande porte, né? Não sobreviveriam aqui. Por quê? Porque no interior da árvore tem líquido, nas folhas tem líquido. E como é de uma região muito fria, iria dilatar quando congela e a árvore iria morrer. Então, a vegetação da tundra é uma vegetação que nasce e morre com facilidade. Você percebe na imagem que é uma vegetação mais baixa, justamente com a raiz bem pequenininha. Existe também a floresta boreal ou conífera. Você já deve ter assistido a algum filme, na época de Natal, nós aqui colocamos árvores artificiais, mas o pessoal nórdico, eles cortam mesmo essas árvores, que é uma árvore conífera. Certo? Ela é meio assim triangular, daquela semelhante à árvore de Natal que a gente tem artificial. A taiga ou floresta boreal é um bioma formado principalmente por tipo conífera, por isso também é chamado de floresta conífera. Vegetação de grande porte, perene. O que é perene? Perene, que está ali o ano todo, tá? Não morre, não igual lá, diferente da tundra. Na taiga, as principais coníferas encontradas são os pinheiros, abetos e laríceos, ok? É essa a vegetação e aqui a localização, mais para a área nórdica. Floresta temperada. A floresta temperada, ela tem a característica de ter as 4 estações do ano bem definidas. Então, a vegetação, ela vai conseguir sobreviver a todos os climas. Ok? Então, muito devastada pelo uso da ocupação do solo, tá? Porque o ser humano precisou ocupar aquele lugar. Apresentam características bem marcantes, com as 4 estações do ano bem definidas. Também chamada de floresta decídua, temperada ou de floresta caducifólia, porque as folhas caem no fim do outono. Então, nesse tipo de vegetação, as folhas elas são caducas. Você já ouviu falar, alguém está caduco, que está perdendo a memória, que ficam brincando assim? Então, as folhas também, elas perdem, a partir do outono, caem as folhas. Então, são árvores de vegetação caducifólia, tá? Na floresta temperada. Então, para você pensar um pouquinho. Você está estudando sobre as características da vegetação da América. Observe agora, você olha bem para onde você está, perto da sua casa. E descreva as características da vegetação. Eu quero que você descreva. Aqui perto da minha casa tem árvores altas. Perto da minha casa tem a restinga. Perto da minha casa tem um mangue. Então, eu quero que você escreva um pouquinho sobre isso agora para mim, ok? Você vai ter um tempinho para fazer isso.
E então, conseguiram responder? Olharam aí perto da casa de vocês como que é a vegetação? Não tem como eu falar da vegetação de todo o Paraná, então eu tenho que falar de uma em específica, eu vou falar de perto da minha casa, ok? Vamos lá? Ó, eu moro em Paranaguá. Lá, os tipos de vegetação são o mangue. O mangue. O povo gosta de falar mal do mangue, mas a vegetação do mangue, qual é a característica dela? Raízes aéreas, um lugar lodoso, ok? É uma vegetação que fica entre o rio e o mar. O objetivo do mangue é filtrar as impurezas que estão ali no rio e no mar. Então, quando fala assim, ai, que mangue fedido, tem que ser, porque o objetivo dele é filtrar para que a gente fique bem. Ai, porque lá em Paranaguá fede mangue. Tem que feder, gente, por causa dessa questão. O mangue, ele é um filtro, ok? Usamos o termo manguezal ou mangal quando nos referimos ao ecossistema formado pelo ambiente terrestre e o marinho. Dessa formação surge um sistema único que mistura água doce e água salgada, que resulta em um ecossistema em abundante biodiversidade. Por isso o mangue é chamado de berçário natural, porque algumas espécies vão até o mangue para se reproduzir, porque ali é mais quentinho. Agora aqui, vocês já observaram essa vegetação alguma vez aqui? Não, sim, né? É bem comum, principalmente aqui, subindo a serra, a gente começa a ver, né, a vegetação que predomina no nosso estado. Então, a floresta tropical ela é marcada pelo quê? Chove, as gotículas de água conseguem passar pelas folhas. Diferente do sol, que fica bloqueado pelas folhas. Então, no solo, próximo a essa vegetação, é bem úmido, propício a várias espécies sobreviverem ali. Não só de insetos, mas animais também. Então, a floresta tropical ela é rica em biodiversidade. Apresentam grande biodiversidade em virtude da região em que estão localizadas. As florestas tropicais recebem grande quantidade de luz solar e possuem um clima bastante quente. Então, é de um lugar quente que o sol não chega nas partes mais baixas ali da vegetação, porque as árvores elas são de grande porte, e isso faz com que fique bem úmida toda a região. Florestas equatoriais são aquelas que ocorrem nas regiões da linha do Equador, marcadas por altas temperaturas, ou seja, muito quente, elevada quantidade de chuva e vegetação latifoliada, ou seja, tem folha o ano inteiro na vegetação, com folhas grandes, largas e verdes, bem bonitinhas durante o ano todo. Grande biodiversidade da flora e da fauna em relação aqui à floresta equatorial, tá? E os desertos? Tem vegetação no deserto? Até tem. São as plantas chamadas xerófilas, que têm as raízes que conseguem buscar água do lençol freático. Apresentam flora e fauna adaptadas à escassez de precipitação. O que é precipitação? Chuva. Escassez de chuva. Trata-se de regiões áridas, mas não necessariamente quentes, com baixos índices pluviométricos, ou seja, chove pouco, e que contam com poucos recursos alimentares imediatamente disponíveis. Mas isso não significa que essas localidades não apresentam fauna, flora e até mesmo cidades em suas paisagens, porque existem cidades no deserto, que são onde tem os oásis, é onde o lençol freático consegue chegar à superfície e a vegetação consegue florescer. Então, agora é sua vez, em relação às florestas equatoriais e tropicais. Cite duas características, analisa bem, de cada uma delas e faça um desenho que confirme as suas características. A professora não sei desenhar. Faz um desenho mais ou menos aí de como você acha que é a característica dessas florestas. Você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E então, aqui, tratando de floresta equatorial e tropical, conseguiu fazer um desenho? Ah, desenho é fácil, gente, uma árvore lá, pá. Vamos ver. As florestas equatoriais são aquelas que ocorrem na região próxima à linha do Equador, apresentam vegetação de folhas largas, latifoliadas e verdes durante todo o ano. A floresta tropical apresenta grande biodiversidade e recebe em grande quantidade de luz solar. Espero que esteja aí parecidinha as nossas respostas e o seu desenho mostre aí para o seu professor, tá? Durante a aula para ver como é que ficou, ok? Então, nessa aula, nós estudamos sobre as características da vegetação do continente americano, bem como sua localização e importância para a sociedade. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!